Oi, turma, do livro Edificando a Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa. No terceiro texto, a retroalimentação da pobreza em governos de esquerda. Esse texto foi feito por Caroline de Tone, e ele diz o seguinte: a pobreza tem uma relação muito mais direta com a mentalidade de um povo do que se pode imaginar. Culturas arraigadas no vitimismo e na limitação estão fadadas a reproduzir um sistema de pobreza. Justificar um insucesso e apoiar-se em fatos históricos cujas páginas já foram viradas é a máquina que alimenta a pobreza e, indubitavelmente, os seus operadores são as lideranças políticas de espectro socialista-comunista. É a pobreza generalizada que produz no homem a pseudo-sensação de que o Estado é a única via possível capaz de mitigar os efeitos da miséria. Quando o governo inibe a fluidez do mercado e dificulta a criação de novos negócios, ele lança sobre si mesmo uma responsabilidade impossível de ser cumprida, porque não é essa a natureza do Estado. Ele jamais conseguirá impulsionar os indivíduos de uma comunidade a exercer o que há de mais nobre em um ser humano, a sua capacidade de criar. Essa é a estratégia milenar da esquerda, de aprisionar os indivíduos e fornecer-lhes migalhas para a manutenção de seu poderio sobre a sociedade. Ao longo da história, os governos de esquerda alimentam na sociedade a ideia de que o Estado é o benfeitor e o mercado e seus derivados são frutos da ganância humana e existe para enriquecer uma parcela minoritária da sociedade. Vou parar por aqui, que aqui ela já falou bastante, sabia? Então, nessa parte 1 do texto, e ele pelo jeito é grande, e é mesmo, o que a Caroline está colocando aqui? Que a pobreza, né, que existe dentro de um país, ela é alimentada pelo seu povo. Ela não é alimentada pelo governo. Aquele governo ali, ele não tira o povo da pobreza? Não tira, porque o povo não quer, não é? Por que o povo não quer? Porque ele prefere ser vítima, ao invés de ser atuante da sua própria história. Os negros tiveram que passar pelo período da escravidão, tadinho dos negros, eles ficaram atrasados economicamente, eles não conseguem se desenvolver igual os brancos, vocês não veem negro na mídia, vocês não veem o negro como um dono de empresa, vocês não veem o negro como dono de faculdade, com pós, com um advogado, dificilmente é um negro. O negro ficou atrasado porque houve a escravidão no país, eu estou dando um exemplo, né? Mas existem vários. Como a gente também entrar lá naquele processo da Inquisição, né? Nossa, na Europa, por conta da Inquisição, foram mortos, perseguidos, uma série de cristãos. Então, existem aí uma série de cristãos que continuam na estrutura de um país, que continuam na base de um país, que continuam no chão de uma fábrica, porque eles foram perseguidos pela religião. Se eu continuar, né, buscando exemplos, eu vou achar várias desculpas que o ser humano encontra para dizer que historicamente, lá atrás, pelos erros humanos, pelas falhas, pela história violenta pelas quais nós já passamos, até hoje existem consequências. Sim, existem consequências diante de violência, diante de preconceito, diante de injustiça. Existe sequela, sim. Mas quanto tempo já foi? Quantas gerações já ocorreram depois disso? E por que nada mudou? Porque vem o vitimismo, do tipo, eu sou coitado e eu preciso de ajuda. Eu estou, de acordo com a sociedade, eu estou injustiçado, então eu quero meus direitos, mas eu não quero trabalhar, eu não quero deveres, porque o Estado tem que me pagar, porque o Estado tem que me indenizar pelo que aconteceu com meu bisavô. Aconteceu com teu bisavô e você que quer receber? O que aconteceu com teu bisavô não dá para voltar lá e tirar ele do tronco, não dá para tirar ele da perseguição religiosa, mas você não está sendo perseguido hoje, você não está sendo discriminado hoje, então
o que te difere hoje do outro que está na mesma situação que você? Hoje você entra num local, numa comunidade, né, que a gente dá o nome popular de favela, você vai ver o branco, o pardo, o negro, porque a sociedade teve uma miscigenação racial. Hoje, se você for procurar o branco, o negro e o caboclo, né, não tem diferença. No meu sangue, apesar de eu ser branca, tem negro na minha família. Meu avô era negro. E eu cheguei a conhecer meu avô. Né? Então, assim, como que eu posso falar? Né? Aí aparece também outros vitimistas e falam assim, eu sou branco aqui, mas dentro corre a veia negra. Aí o cara vai lá na faculdade, como o governo é maravilhoso, a maioria dos governos que querem o povo no cabresto, você escreve na faculdade, lá na tua inscrição, sou negro. Se uma pessoa da faculdade contestar, mesmo olhando para a tua pele branca, se ela contestar que você não é negro, que você é branco, você ainda consegue uma indenização da faculdade por discriminação. Eu sou mulher, eu escrevo na minha ficha que eu sou mulher, mas tem cara que se fantasia de mulher e escreve na ficha, eu sou mulher, e no fundo é um homem. Se a faculdade ou o emprego que ele está se cadastrando falar, não rapaz, você é um homem, geneticamente dizendo, você é um homem, o cara fala, você está me discriminando, então eu vou te processar. Então nós estamos chegando numa fase na nossa sociedade que é muito direito e pouco dever, e direito baseado de vitimismo, direitos baseados do tipo assim, o Estado me dá condições de ser vítima, e o Estado te dá condições de ser vítima não é porque ele é bonzinho, não é porque ele está querendo ver os seus direitos, é porque através desses direitos você deixa de utilizar os seus deveres, e o Estado ama quando você não tem direito, quando você não tem dever, porque aí o seu direito está atrelado ao Estado. Você só vai ter as coisas que o Estado te proporciona. E isso como é que eu posso dizer? É uma simbiose tão grande que o Estado protege o seu protegido vítima. O vítima protege o Estado através do voto. E esse jogo de conveniência entre Estado e vítima prejudica uma terceira ordem, que são aqueles que trabalham, que são aqueles que estão lutando pelos seus deveres diariamente e que os seus direitos estão deixando de lado. Ou seja, discriminaram no passado uma turma que hoje discrimina uma nova turma. E essa balança, essa conta não vai fechar nunca. Cadê os direitos iguais que a Constituição nos coloca? Cadê aquela história de que todo cidadão, né, merece uma sociedade igualitária e justa nos seus direitos e deveres? Cadê? Estão rasgando a Constituição e uns se sobrepondo aos outros, de acordo com as conveniências e jogo de interesse de ambos, vítima e Estado. E isso daí não vai ter fim nunca, a não ser que se quebre essa redoma e fala, peraí, a justiça é igual para todos, todos merecem respeito. Eu estava vendo um vídeo que aconteceu há uns meses atrás, uma deputada ou senadora, não sei, eu nunca vi aquela mulher da minha vida, ela estava falando lá no meio dos políticos lá, gritando aos quatro ventos, nós vamos ter 1 minuto de silêncio pelos traficantes que morreram lá numa operação no Rio de Janeiro. Aí o outro rapaz, que eu também não sei se é vereador não é, mas ou é deputado ou é senador, o menino que é novo, ele gritou lá, falou, não, peraí, 1 minuto de silêncio pelos traficantes? Não, nós podemos fazer 1 minuto de silêncio sim, pelos policiais que morreram lá na operação, porque teve policial morto. Agora, bandido não. Se a gente chegar aqui nessa casa que legisla, se aqui a gente der o reforço de que traficante é um coitado da sociedade, acabou. Então o cidadão não precisa sair mais para trabalhar não, porque ele já sabe que se ele for roubado, se ele for lesado, o Estado está passando a mão na cabeça dos traficantes, está muito na cara o negócio, está muito escancarado. Aqui não, nós não vamos deixar ter 1 minuto de silêncio por causa de traficante infelizmente buscou o caminho errado e aí é problema dele, ele que vai lá se resolver com a família dele depois e com Deus. Agora nós aqui fica batendo palma respeitando a morte de traficante mata quantas pessoas por dia?
Quantas pessoas são lesadas por conta de tráfico? Então, não, aqui nós não vamos aceitar isso. Aí, como se não bastasse isso acontecer dentro do Poder Legislativo, essa discussão de legisladores, aonde uma está achando que traficante é vítima e que, portanto, ele merece respeito, né? E o cidadão de bem não merece respeito, não. Né? Esse daí, o policial, ele é truculento, ele é violento. Então, assim, a fala daquela mulher e o gesto do outro menino deixa bem claro essa discrepância, né? Aí, como se não bastasse isso, ainda veio o nosso excelentíssimo senhor ex-presidiário e desgovernador, desculpa, eu não aceito ele, não falo presidente, o cara vem e fala que o traficante, ele é vítima do usuário. Olha só, é o poste fazendo xixi no cachorro, né? Nós estamos trocando as coisas. Então, o traficante é vítima, ele veio lá para assinar embaixo que essa diferença, né? O traficante é uma vítima, porque se o usuário utiliza a droga, então o traficante tem que vender. Então, são conversas desse tipo que está fazendo a nossa sociedade entrar nesse caos que nós estamos, né? Onde as pessoas realmente custam a se entender, porque chocam os valores, né? E baseado em quê? O traficante, ele é aquele cara que estava no tronco ó, em 1700, 1500? Não, esse cara não é. Ah, mas ele é tataraneto do cara que estava lá no tronco. Não, e quem me garante isso? Porque eu venho de uma linha dos negros, da cor negra, e eu não fico aqui, eu estudei, eu trabalhei a vida inteira, eu me aposentei, e hoje eu pago imposto caríssimo, que chega quase a metade do meu salário. Por quê? Né? Teve um aumento agora para os professores. Primeiro veio um aumento de R$18. Aí de tanta pressão por causa de R$18, os próprios professores que são a favor desse desgoverno começaram a gritar os 4 vezes, que negócio é esse, R$18? Aí quando ele viu se desprestigiado, o que ele fez? Correu lá e deu um aumento de quase 200 conto. Beleza, foi legal o aumento. Só que ao mesmo passo enfiou um imposto que o cara que ganha mais de R$5.000, ele tem que dar para o governo também uma taxa enorme de volta. Ou seja, ele deu 200 e vai tomar quase 400 dos professores. E essa discriminação aí tem professor que está lá, não, que esse desgoverno é uma maravilha, que ele está igualando o salário das pessoas. Como que ele está igualando se ele vai pegar de volta o imposto? Não está igualando coisa nenhuma, é só fazer conta. E se o professor não souber fazer conta, desculpa, tem que voltar para a faculdade novamente, ou então pelo menos para o ensino fundamental e fazer as 4 operações. É mais ou menos assim que a coisa funciona, né? A capacidade do ser humano é de criar, é de se desenvolver. Então, a todo dia, toda hora, nós temos condições de nos tornar pessoas melhores. Só que muitos de nós temos um negócio chamado preguiça. Atrás dessa preguiça vem os nossos direitos. E aí a gente procura os nossos direitos e esquece dos nossos deveres. Sendo assim, a conta da balança nunca vai fechar. Temos que largar de lado o vitimismo, deixar de apoiar esse comunismo, porque isso daí só gera morte, tristeza, dor, sofrimento, miséria. Não tem um país, vá vasculhar o mapa mundi, não tem um país onde se instalou o comunismo, onde se instalou essa história de muitos direitos sem dever, que um povo tenha prosperado.